que porta uma missão, alcance a sua vida. Espírito Santo de Deus, nós suplicamos toda a unção, toda a ousadia profética sobre a vida do Jonathan. Senhor, Tu confiastes a ele uma missão. Tu confiastes a ele esta missão de levar muitos a experimentarem a revolução que começa na vida dele. Que neste momento o Jonathan possa transbordar aqui, de tudo aquilo que Deus tem feito, a começar do coração dele. E a partir disso, alcance a vida de tantos jovens, pelos quais ele tem sido levado a anunciar. Espírito Santo, que a ousadia agora o impulsione a falar em Teu nome, Senhor. Sim, que o coração dele abandonado e conduzido pelo sopro do Teu Espírito, possa fazer com que ele seja a Tua voz a nós. Ora no Espírito. Ó Mãe Santíssima, é a Senhora que nós rogamos, consagramos e apresentamos a vida deste Teu Filho. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. 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 Obrigado, mano. Bom dia, gente. Qual o tema do acampamento Revolução Jesus desse ano? 1, 2, 3 e... mais ou menos. Mais ou menos isso. É um pouco mais forte o tema. Qual é o tema do acampamento desse ano? É isso aí. Eu vivo a Revolução de Jesus. E para falar de eu vivo a Revolução de Jesus, para você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, e você que acompanha em casa, pela internet, pela Rádio Canção Nova, pela TV Canção Nova, falando de viver a Revolução de Jesus, nós trouxemos testemunhos, nós tratamos de temas como cultura da morte, revolução sexual, nós falamos de santidade, mas também é preciso falar de algo muito pertinente e de algo que a doutrina da igreja nos afirma, a Sagrada Escritura nos garante, que é a segunda vinda de Jesus. O tema dessa pregação é Jesus Return. Como meu inglês não é perfeito, eu vou já traduzir para você entender, tá bom? É a volta de Jesus, mas é a volta gloriosa, porque Ele vai voltar. Não sei se alguém já te falou isso, mas Jesus vai voltar. Ele vai voltar e não vai ser como a primeira vinda. Quando Ele veio a primeira vez, no Natal, Ele veio de uma forma humilde, uma criança, em um lugar onde os animais dormiam, não tinha lugar na hospedaria, então os pais tiveram que se acomodar ali, entre os animais, na sujeira, um lugar que não era digno de receber o Senhor. Ele veio na pobreza, mas na pobreza no sentido da humildade. Deus se rebaixou, vai dizer São Paulo na carta dele aos Efésios e aos Filipenses. Deus se humilhou, se abaixou à miséria humana e se fez homem, para elevar a humanidade. Mas, depois, Ele prometeu que voltaria. E se nós formos ler na Sagrada Escritura, quando Jesus chega em Jerusalém, porque ontem vocês ouviram sobre o Sermão da Montanha com o Padre Paulo, não foi? Ele não bateu nessa tecla? Ainda mais a oração final sobre a santidade, não foi sobre o Sermão da Montanha? Que Jesus vai ali narrando as bem-aventuranças e dando o código de santidade, o caminho que você precisa seguir. No entanto, também no Evangelho de Mateus, existem outros sermões. E o último sermão de Jesus, que começa em Mateus 24, nós vemos Jesus que chega diante de Jerusalém, olha para o templo e diz: está vendo esse templo aqui? Está vendo tudo isso? Não vai restar pedra sobre pedra. Ele olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém,
você que apedrejou os profetas, eu me compadeço de você. Ali Jesus chorou e profetizou sobre Jerusalém. No entanto, também na profecia sobre Jerusalém, Jesus começa a falar sobre o fim das coisas. Porque esse sermão é um sermão escatológico, e escatom do grego significa o fim. Então, é o fim das coisas, esse sermão de o fim das coisas. E o fim do quê? O fim dos tempos. O fim deste mundo que será renovado. Jesus, ao falar de Jerusalém que seria invadida, tomada, ao falar do templo que seria destruído, o templo dos judeus, ele começa também a narrar como será o fim dos tempos, a partir da realidade de Jerusalém. Então ele começa a dizer: olha, no fim dos tempos, vocês terão perseguições. No fim dos tempos, vocês serão caluniados, vocês serão julgados, vocês serão levados até os tribunais. No fim dos tempos, alguns negarão a fé. No fim dos tempos, o amor se esfriará. Depois você dá uma lida lá em Mateus 24. Jesus vai narrando como as coisas vão acontecer a partir da sua ascensão. Além disso, ele conta ainda algumas parábolas que vão ali ilustrar para nós como será esse fim dos tempos. Mas sabe o que é o mais interessante? Quando nós vamos ler no catecismo sobre isso, no parágrafo 670, nós vemos que o fim dos tempos começa quando Jesus ascende ao céu. Na ascensão de Jesus, Jesus veio como menino, se encarnou, assumiu a nossa humanidade. Jesus viveu 30 anos numa vida oculta, 3 anos pregou, no terceiro foi crucificado, ressuscitou. Quando ressuscitou, aparece aos apóstolos e começa a aparecer aqueles mais próximos, e dias depois ele sobe aos céus. Não é assim que a Bíblia narra? O catecismo diz o seguinte: quando Jesus ascende ao céu, ali começa o fim dos tempos. E é claro que se você for perceber e for estudar sobre a igreja primitiva, a igreja ali daquela época, ali já começam as perseguições. Ali já começam a colocar os cristãos. Sabe como que Roma antiga fazia para ter poste de luz? Não tinha energia elétrica. Então, já que eles começaram a perseguir os cristãos, eles uniram o útil ao agradável. Eles pegavam o cristão, colocavam um pano aqui, faziam uma fralda no cristão, pendurava ele numa estaca bem grande, jogava óleo no corpo e acendia fogo. As ruas de Roma eram iluminadas pelos cristãos, queimando, gritando. Ali já começa a perseguição. Ali já começam, e o próprio Saulo, antes de se tornar Paulo, é narrado no Atos dos Apóstolos que ele, enquanto judeu, não querendo que o cristianismo se propagasse pelo mundo, Paulo entrava na casa dos fiéis, dos cristãos, arrancava os cristãos da casa, torturava esses cristãos e fazia com que eles negassem a fé. Veja, a perseguição à igreja começa por todos os lados, seja por aqueles judeus contemporâneos à igreja primitiva, seja pelos romanos que também se sentiam ameaçados. Por todos os lados a igreja já começa a ser perseguida. Só que ainda hoje a igreja é perseguida, não é? Ainda hoje esse sinal ele é atual. Ainda hoje existe uma continuidade. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Existe algo ainda mais interessante. Jesus também narra que vai ter guerras. Então ele diz lá que vai ter muitas guerras. E já tem guerra desde aquela época, não tem? Desde aquela época, Roma também foi destruída pelos próprios bárbaros, e depois outros impérios surgiram, e ainda nós temos guerra hoje, não é? Os sinais acompanham a igreja, acompanham os tempos, desde a igreja primitiva até hoje.
Até hoje a narração de Jesus, ela ecoa no mundo. Até hoje aquela narrativa traduz o que o mundo vive, o fim dos tempos. Só que não são só as perseguições, não são só as guerras, não é somente a negação da fé de alguns que escandalizam outros, que traduzem aquilo que é o fim dos tempos. Mas também a forma como o mal vai se organizando ao longo desse tempo. Se naquele tempo nós tínhamos os cristãos que eram perseguidos e colocados na rua, para acender a rua, como um poste, queimava aquele homem lá em cima, na estaca. Crucificavam os cristãos nos lugares mais altos, para inibir a fé. Hoje existe uma outra perseguição, uma perseguição velada. Uma perseguição que age na cultura da morte, uma perseguição que age na propagação de fazer com que as pessoas sejam condicionadas a uma atração pelo mesmo sexo. Existe uma grande propaganda nisso. Existem pessoas hoje de referência na mídia, que se colocam como formadores de opinião para convencer você. A verdade é que o mal, ele deu um F5 no tempo. O mal se atualizou. O mistério da iniquidade, como diz o catecismo, ele ao longo dos anos foi criando uma outra perseguição e uma outra forma de te fazer convencer que a fé cristã não vale a pena ser vivida, que a revolução Jesus não vale a pena ser vivida. Então, antes nos colocavam nos postes, antes nos queimavam nas praças públicas, antes cuspiam em nossa cara. Hoje não, hoje a coisa é mais persuasiva, hoje a coisa é mais sutil, como diz Bento XVI, nosso Papa Emérito. Hoje existe uma perseguição velada, hoje existe um martírio branco, que não é de derramamento de sangue, mas a todo custo tentam te convencer, a todo custo te apresentam uma ideia. Por isso que a gente falou de ideologia de gênero, por isso que nós falamos sobre aborto, por isso que nós falamos sobre atração pelo mesmo sexo, por isso que nós falamos sobre revolução sexual, porque a todo momento você está recebendo informação sobre isso. É ou não é verdade? A todo momento, você que está na universidade, topa com o seu professor marxista. Quem nunca teve um professor marxista que atire a primeira pedra? Pelo menos no ensino médio. Eu cheguei a fazer faculdade, minha área não era de humanas, mas quem faz humanas sofre mais. Eu não terminei a minha faculdade, mas eu convivi com o ambiente universitário. Mas não só na faculdade, nas escolas. A todo custo, eles abrem a sua cabeça e eles começam a colocar minhoca na sua cabeça. A perseguição continua, a guerra continua, desde aquele tempo. Desde o tempo da igreja primitiva, só mudou um pouco a forma como as coisas acontecem. A persuasão, ela teve uma nova estratégia para que ela acontecesse. Percebe isso? Percebe que você também está no fim dos tempos? Agora, o que é interessante também é que se a perseguição, se a guerra, se esses sinais fazem parte do fim dos tempos, o catecismo também, apoiado na Sagrada Escritura, em Atos dos Apóstolos, ele diz que o fim dos tempos também é o tempo do Espírito e o tempo do testemunho. E não é à toa, quando Jesus ascende ao céu, dias depois, acontece o Pentecostes. A igreja estava reunida, rezando, desceu línguas de fogo, aquele povo começou a rezar, a se entender, existiu uma comunhão, começou a surgir sinais, milagres. Pedro ficou um homem corajoso. Pedro, que tinha negado Jesus, se colocou diante das pessoas e ali começou a pregar o querigma para aqueles homens. Existiu uma coragem na igreja naquela época, e ainda hoje pode existir, pela força do Espírito. E na medida em que o Espírito desceu, eles começaram a testemunhar. E é por isso, inclusive, que nós tínhamos cristãos lá suspensos no poste, sendo luz para os pagãos.
É por isso que a igreja testemunhava dando sangue. E ainda testemunha hoje dando sangue. Talvez não o sangue concretamente, mas se humilhando, sendo humilhada. E não se rebaixando a todo lixo que colocam diante dela. Ou a qualquer tipo de ideia que coloca diante dela. Então, existem aí 3 coisas: as perseguições, o Espírito e o testemunho. Essas são 3 realidades importantes que traduzem que nós estamos no fim dos tempos. Se nós formos olhar também do ponto de vista da Sagrada Escritura, cronologicamente é isso. Neste tempo, nós estamos no fim. Por quê? A nossa fé, melhor dizendo, a Sagrada Escritura, começa lá em Gênesis, não é? Com a criação do mundo, e aí com a criação do homem, e Deus descansa no 7º dia. Depois o pecado entra no mundo, a morte entra no mundo. Você já vê Caim que mata Abel, a maldade começa a se alastrar ali, a partir do pecado original. Em um determinado momento, Deus se revela a Abraão, o pai da fé. E ao se revelar a Abraão, faz uma aliança com ele, faz uma promessa a Abraão, que enviaria um filho para Abraão, que seria, no caso, Isaque. Só que Isaque é prefiguração do Filho de Deus, da promessa de Deus. E não é à toa que depois Deus enviaria o seu próprio filho. A partir de Abraão nós temos todos os patriarcas. Depois temos Moisés, temos os profetas, temos os reis. A Sagrada Escritura vai ao longo, livro após livro, Deus vai se revelando, e um povo vai se formando, vai se estruturando, até que chega o filho, até que chega o rei. O menino humilde, que nasce na manjedoura, o menino que se faz pobre. E eu volto a dizer, não é uma pobreza somente no sentido físico, mas é no sentido interior. Deus se rebaixa e vem. Depois de todo o anúncio dos profetas, Ele vem, Ele prega, Ele ensina, Ele dá o código de santidade. E quando Ele dá o código de santidade, chega ao ponto dele dar a vida por aqueles que escutaram este código de santidade. Ele dá a vida, Ele morre, muitos já o abandonam, muitos já fogem, muitos já traem. Depois Ele ressuscita no 3º dia, aparece para aqueles que eram a igreja primitiva da época. Ele ascende, vem o Espírito, e quando vem o Espírito, a igreja começa, dia após dia, a crescer. E ela cresce como? Pelo sangue dos mártires, que creram em um ressuscitado. Aqueles viram. Você já viu o ressuscitado? Qual que é o seu nome? É, o seu. Amanda, você já viu o ressuscitado? Ele já apareceu para você? A Amanda não viu o ressuscitado. Lucas, seu nome é Lucas? Você já viu o ressuscitado, Lucas? Concretamente assim, Jesus apareceu. Bom dia, tomando café com você. E você, qual que é o seu nome? Túlio? Túlio, nome do meu irmão de comunidade. Um abraço para o Túlio, se estiver acompanhando a gente. Túlio, você já viu o ressuscitado? Já almoçou com ele? Se alguém já viu aqui, depois me apresenta. Eu nunca vi. Posso ter feito uma experiência, mas a nossa fé é essa daqueles que testemunham sem sequer terem visto. Esse tempo é o tempo do testemunho, é o tempo do Espírito, e é o tempo que você será perseguida, porque você nem sequer viu. É o tempo da fé. O tempo da fé. Só que o catecismo ainda completa, dizendo o seguinte: esse é o tempo do testemunho, esse é o tempo das perseguições, esse é o tempo do Espírito, mas dentro desse tempo, existe um final dentro do próprio final.
Porque o final ele tem um começo, meio e fim, né? Quando a coisa começa a ficar ruim, você fala, meu Deus do céu, a coisa está apertando. E aí daqui a pouco, nossa senhora, não dá mais para voltar, pronto. Já era. Então, essa terceira parte, a igreja narra o seguinte: o mistério da iniquidade, que começa a se manifestar lá no pecado original, ele vai se organizando de tal forma, que o amor se esfriará, que os bons perderão a voz, igual eu, tô rouco. Os bons perderão a voz, e quando perderem a voz, o amor se esfriará, muitos apostarão da fé. Melhor dizendo, muitos negarão a fé. Muitos negarão a fé. E surgirá o anticristo, aquele que se colocará como a solução de todos os problemas. Todos os seus problemas serão resolvidos. Você precisa de cura? Você vai ter cura. Você precisa de dinheiro? Você vai ter dinheiro. Você precisa de informação no seu smartphone? Você vai ter informação. Você precisa de tecnologia? Você vai ter tecnologia. O mal se colocará como a solução, e muitos irão aderir a esse mal, porque esse mal já não se apresentará mais como o mal, mas como a solução para os seus problemas. Só que se a gente for ver no nosso tempo, na contemporaneidade deste tempo, isso já está acontecendo. Hoje, as nações que antes guerreavam, e ainda que existam guerras, mas nações que guerreavam a nível mundial, hoje elas são amiguinhas. Hoje elas têm acordos. Hoje existe uma grande organização, cujo nome não posso dizer, mas você pode procurar. Existe uma organização mundial, onde as nações estão envolvidas, onde elas têm representante cada uma. Existe um presidente nessa organização, existe um conselho nessa organização, existe uma agenda de aplicação de ações dentro dessa organização. E tudo que se aplica no mundo passa por essa organização, inclusive a ideologia de gênero. Quando ela foi apresentada nessa organização, logo fizeram uma agenda de aplicação, ano após ano, década após década, país após país, inclusive o aborto, que é colocado nesta organização como uma questão de saúde pública. Esse é o chavão, aborto, uma questão de saúde pública. Eu vou resolver o seu problema, é uma questão de saúde. Você está grávida, você não quer ter esse filho, você tem uma vida para viver, então é melhor que você não tenha esse filho. Então eu crio todo um argumento, toda uma retórica que vai sendo aplicada a partir dessa organização. Depois você dá uma googada, Organização Mundial. E aí você procura lá, qual organização é essa? Onde tem as nações, onde tem os países, onde tem o conselho, onde eles agem a partir de uma agenda, onde as coisas que são implementadas nos países partem dessa organização, e aquilo que parte dessa organização sobrepõe as leis do próprio país, sobrepõe os valores do próprio país, sobrepõe os valores daquele povo, daquele país, por conta de uma agenda que precisa ser aplicada, por conta de um aborto que precisa ser aprovado. Essa organização financia, essa organização promove, e além dessa organização, nós ainda temos grandes fundações internacionais, que são como que órgãos que financiam a aplicação dessa própria agenda, que dão dinheiro concretamente para que o aborto seja aprovado, para que seja propagado uma cultura gay, para que seja propagado tudo o que vai de forma contrária aos valores católicos, aos valores cristãos, melhor dizendo,
porque aqui também existe até uma certa comunhão entre nós católicos e os nossos irmãos evangélicos, protestantes. Muitas vezes nós brigamos pela mesma causa, pela mesma coisa, pelo mesmo valor que não pode deixar de existir na sociedade, nós católicos e nós evangélicos. Essas fundações financiam muita coisa, injetam dinheiro para que sejam aprovadas tantas coisas ruins que vão de forma contrária a tudo aquilo que é a moral cristã. É por isso que, ao longo desse acampamento, nós fizemos um caminho de querigma. Você precisava conhecer Jesus, você precisava fazer uma experiência com Deus, mas você também precisava tocar em denúncias que nós tínhamos que dizer, e não somos os primeiros a dizer. E também a santidade, que é o remédio para essa sociedade onde o mistério da iniquidade tem se alastrado. Essas fundações estão financiando, inclusive, a própria mídia, com programas, com novelas. Essas fundações patrocinam filmes. Essas fundações entenderam bem o que é a arte da propaganda. Entenderam bem como que é convencer você. E eles estudam isso. Essas fundações te controlam, te enrolam e colocam em você ideias que você nem imagina, coisas subliminares, coisas sutis, e aos poucos podem estar fazendo com que você esteja esmorecendo na fé e esfriando no amor. Um dos frutos dessa organização mundial entre as nações, um dos frutos dessas fundações que financiam tantas coisas ruins que vão contrário a tudo aquilo que é a moral cristã, é o politicamente correto. Foi falado na sexta-feira. O politicamente correto, ele é um vírus colocado na sociedade para que você, católico, para que você, cristão, que está acompanhando a TV Canção Nova, que está acompanhando a rádio, a internet, ao ver algo que não condiz com a fé, ao ver algo que não é verdade, o politicamente correto é uma mordaça que colocam em você. É uma roupa bonitinha, é um terno, uma gravata, deixa você igual como que posso dizer, aquela pessoa arrumadinha, almofadinha, né, que a gente diz, você fica igual uma almofadinha, e aí você tem que se preocupar com a palavra que você diz. E não estou dizendo aqui que você tem que ser grosso, não estou dizendo que você tem que ser mal educado, sair falando palavrão, mas você não pode dizer isso, você não pode dizer aquilo, você não pode defender que Deus fez homem e mulher, você não pode defender a própria vida. Se você defende, você é um fascista. Se você defende, você é um homofóbico. Se você defende, você é sei lá o que mais. Tudo esses prefixos que usam aí. Se você defende, você é um ditador. Já colocam em você, através do politicamente correto, uma outra imagem. E te impedem, inclusive, de defender a sua própria fé. Isso me recorda o que São João Crisóstomo disse. Ele disse o seguinte: pode existir uma aparente contradição entre os sinais dos fins dos tempos, dentre a perseguição para a seguinte afirmação: nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá. Só ao Pai cabe saber isso. E também o Senhor virá como os dias de Noé. Todos estarão bebendo, dançando, e de repente Ele voltará, como o dilúvio do tempo de Noé. Pode existir uma aparente contradição entre isso, porque de um lado eu tenho um cenário catastrófico, e do outro eu tenho um cenário super tranquilo. São João Crisóstomo diz, mas não tem contradição. O que acontece é, as nações que estavam em guerra antes, farão as pazes, se organizarão, manipularão, o mal crescerá, os bons
terão a sua voz abafada, e a coisa se alastrará de tal forma que o Senhor voltará. Que o Senhor voltará. Quando o mal se alastrar, todo mundo vai dizer: nós temos tudo. Nós temos TV, nós temos internet, nós temos smartphone, nós temos dinheiro, a nossa condição social melhorou, nós temos tudo, nós temos informação, é só dar um Google e eu já tenho toda a informação. Todos estarão dançando e bebendo, então o Senhor voltará. O fim dos tempos é agora. O fim dos tempos está acontecendo. E as pessoas podem estar como que com sono ainda sobre tudo isso que está acontecendo. Sabe a pessoa com sono? Eu ontem à noite, quando no final do show do Shalom, a gente tinha que ir embora, mas a gente ainda tinha que dar uma conferida lá no luau que estava acontecendo, e ainda tinha que conviver com o pessoal, né? Se despedir e tal. E aí a gente olhava um para o outro, olho vermelho, não raciocinava mais, as coisas aconteciam, você já não entendia mais, não dava para resolver as coisas, você não tem a total percepção da realidade, você não consegue corresponder, tem um torpor ali, tem um cansaço ali. Talvez você possa estar assim. E quando a gente fica assim, acontece a seguinte coisa. Lucas, sobe aqui por favor. O Lucas vai demonstrar para nós o que acontece quando você está no fim dos tempos, mas você ainda não percebeu. Qual que é o seu nome? Lívia, por favor, vem aqui. E o seu? Júlio. Júlio, vem aqui, por favor. Regiane. Regiane vai ser minha assistente agora. Lucas, vem aqui. Lucas, você é de onde? Guaraciaba. Guaraciaba. Minas. Ótimo. Bem-vindo, Lucas. Regiane, entrega para ele, e para eles aqui, ó. Deixa eu só pegar um aqui para mim. Isso. O que é isso aqui, gente? O que você faz com papel higiênico? Não responde. Não, mas eu posso falar. Depois vão brigar comigo. Papel higiênico é usado para quê? Assoar o nariz, claro. Papel higiênico você usa quando você vai fazer o número 2 no banheiro. Não é? Deu dor de barriga, você pega o papel higiênico. Isso aqui tem camada dupla, ó, que belezinha. Você usa o papel higiênico, você faz o que com ele? Joga fora, né? Porque não dá para guardar na gaveta. E aí, quando eu estou no fim dos tempos, eu que sou filho, eu que sou chamado à santidade, eu que sou o templo de Deus, mas quando eu estou no fim dos tempos, embebido de ideologias, sendo manipulado, sendo conduzido ao vale da morte, a coisa acontece da seguinte forma. Pode vir os outros. Pega um, cada um aí. O mal, ele é sutil. Papel higiênico é resistente? Responde forte. 1, 2, 3 e... Não. Um pouquinho mais forte. Não. É resistente? Não. Você acha que é? Não. E você? Não. Também acho que não. Mas... Você vai enrolar ele, tá? Você vai colocar embaixo do braço. Isso. Aí você pode enrolar. Mas... o que não é resistente tem a capacidade... Mano, pode fazer a mesma coisa. Vem aqui. Deixa quebrar, não. Pode ir lá. Coloca aqui embaixo do braço. Isso. Aqui, ó. Pode fazer igual ela. Aqui. Dá um nozinho. Aquilo que é aparentemente frágil... Vamos lá, gente. Tem que enrolar rápido esse negócio. Daqui a pouco o povo vai falar para eu acabar essa pregação aqui. Rápido, 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 rápido. Ministério, coloca uma música aí, por favor. Pode ser o teclado. Só para colocar um pouco mais de emoção para esse momento do papel higiênico. Momento gracioso. Momento sublime. Gente, vamos rápido com esse negócio. Vamos. Isso, olha que beleza, olha aí. O que o mal vai fazendo com você? Falando assim, mano... é isso mesmo, tem que enrolar o corpo inteiro. Esqueci de falar isso. Eu quero que aqui aconteça uma múmia. Vira uma múmia esse menino. Vamos lá, vamos, filho. Corre. Acelera um pouco o teclado, Christian. Dá um pouco mais de volume para isso, um pouco mais de emoção para esse momento.
Isso, perfeito. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Vai, vai, vai. Isso. Mais forte. Ainda não está todo preenchido. Regiane, preencha aqui a cabeça dele, por favor. A múmia é até a cara, não é? Tá bom. Tem que ser ao contrário aí, já é mais fácil. Isso. Ótimo. Só um pouquinho mais na cara, porque eu acho que tem pouco. Sério. Isso, pode tampar, não tem problema não. Tá bom, acho que agora deu. Tá bom. Tá ótimo. Perfeito. Pode ficar aqui do lado dele. Obrigado, Christian. Gente, o que o mundo está fazendo conosco? Mas quando eu digo o mundo, eu digo o mal, o mistério da iniquidade que tem se alastrado, que tem feito a gente negar a fé. O que ele está fazendo conosco? Está enrolando a gente, enrolando com o papel higiênico. O papel, desculpa a expressão, me desculpa a TV que eu sou nova. O papel que a gente limpa a bunda está sendo usado para nos enrolar. Desculpa a franqueza, mas é isso. E o que significa esse papel? Esse papel tem nome, igual a lama não tem nome? Esse papel aqui é todo tipo de ideologia, de situação que vão colocando em você. E vão te enrolando, tapando a sua visão, seus olhos da fé, sua audição da palavra de Deus, o seu coração, o seu amor vai esfriando. E aí o mal ainda fica aqui, à espreita, porque se precisar de mais papel para te enrolar, ele pode te enrolar. Só que em toda missa que você vai, quando o padre consagra as espécies do pão e do vinho, ele diz o seguinte: eis o mistério da fé. E quando ele diz eis o mistério da fé, o que nós respondemos? Anunciamos, Senhor, mais forte. Você diz toda a missa: vinde, Senhor Jesus. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar, prestar atenção nisso? A toda a missa você clama: vinde, Senhor Jesus. Mas você sequer se percebe que você pode estar sendo enrolado, completamente enrolado. Porque depois que você é enrolado pelo papel higiênico, o que acontece contigo? Onde que é o lugar do papel higiênico? Então onde que você vai parar? Exatamente. Nós cristãos não podemos deixar que nos enrole, porque eles querem nos enrolar. Você precisa se posicionar, porque o Senhor está aí. O catecismo também diz: a partir da ascensão, a vinda do Senhor é iminente. Ele pode vir a qualquer momento, mesmo que só ao Pai cabe saber, mesmo que existam sinais, Ele pode vir a qualquer momento. E o que mais me dá medo é o seguinte: deixa eu libertar ele, senão ele vai morrer de sem ar. Uma salva de palmas para eles, gente. Obrigado, podem ir, Deus abençoe.
Ótimo, muito papel higiênico aqui nesse lugar. Vou jogar para lá. O que mais me dá medo é que isso aqui não combina com o amor. Isso aqui não combina com a caridade que o Senhor espera de nós. Tudo que é descartável não combina com amor. Mas estão te descartando. Você está sendo descartável. Você está sendo descartado. E se você quer esperar o Senhor, você precisa se abrasar no amor. O amor é a expectativa daqueles que esperam o Senhor. Quando eu comecei a ler sobre a segunda vinda de Jesus, o que mais me angustiou foi: e o amor se esfriará. Esse é um versículo do sermão escatológico de Jesus, o sermão do fim dos tempos. E o amor se esfriará. Por isso, que tendo passado todo esse conteúdo para vocês, não foi lá essas coisas, mas uma coisa você precisa gravar. Se o seu amor por Deus não estiver abrasado, você vai estar enrolado. E a sua expectativa da vinda do Senhor já era. E como que eu abraso o amor? Como que eu cresço no amor? Eu cresço a partir da santidade. A santidade é a roupa que você precisa vestir, não é o papel higiênico. A santidade é a roupa que você precisa estar vestido quando o Senhor voltar, porque Ele vai voltar, porque a sua vinda é iminente. E quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. É isso que São Paulo afirma na carta aos Coríntios. Quando vier aquele que é perfeito, o Senhor, vier em glória, porque os anjos disseram: olha, está vendo esse Jesus que vocês viram subir? Ele vai voltar, ele vai voltar em glória para julgar este mundo. Por isso que você precisa crescer no amor. Por isso que você precisa esperar o perfeito. E precisa estar atento a tudo aquilo que estão colocando na tua cabeça. 5 levaram óleo reserva e as outras 5 não levaram. O que simboliza o óleo daquelas virgens que esperavam o noivo na parábola do Evangelho. Saíram 10 virgens para esperar o noivo. As que não levaram, acabou o óleo, acabou o óleo. Se você quer esperar o noivo chegar, porque ele vai chegar, porque ele está chegando, porque ele está vindo, você precisa ter um óleo reserva. Você precisa estar cheio do óleo. E esse óleo chama amor. Esse óleo chama amor, caridade concreta. Amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo. Feche seus olhos. E diz ao Senhor agora: Senhor, eu te espero. Senhor, eu te espero. Eu estou aqui, esperando o perfeito. Porque eu sei, eu acredito que quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Quando o Senhor vier, todo o mal irá sumir, irá desaparecer. Então, como aquela virgem prudente que levou óleo reserva e teve a sua lamparina acesa, queimando em chamas, iluminando na expectativa do noivo. Eu quero te esperar. Eu posso estar neste mundo, mas eu não sou dele. Eu posso estar neste mundo, mas eu sou teu. Meu coração é teu. Eu anseio pela tua vinda. E mesmo que se for para morrer, como os cristãos, queimando em postes de luz, eu quero me consumir. Eu estou aqui. Estou disposto. Vem, Senhor. Vem, perfeito. Vem, Senhor.
Quando eu irei contemplar a face do meu Deus, tenho sede de ti, minha alma suspira por ti, meu Deus e meu Senhor. Com ardor eu vos procuro, tenho sede de ti, minha alma suspira por ti, por ti. Pois o que há em mim, Pois o que há em mim é o meu nada e o pó. abre os seus braços e cante quando eu te encontrar. Eu te encontrar, a minha alma logo te contemplará. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.